20º vídeo da série ECA atualizado e comentado. Nesse vídeo vamos tratar de conceitos muito importantes para o seu concurso. Fique ligado, faça anotação, reveja os vídeos, releia a lei, busque outras fontes para aprofundar o seu conhecimento, que isso é importante. Gostaria de pedir que você assinasse o canal e compartilhasse esse vídeo com seus amigos, além daquele joinha que dá uma força grande. Sem mais delongas, vamos para o vídeo. Artigo 138, capítulo 3 da competência. Aplica-se ao Conselho Tutelar a regra de competência constante no artigo 147. Ou seja, lá no 147 vai falar de regras de competência e vai se aplicar a essas regras ao Conselho Tutelar. O 147 vai falar pelo domicílio dos pais responsáveis, pelo local de encontro, enfim, a gente vai chegar lá daqui a pouquinho, ainda nesse vídeo. Capítulo 4, da escolha dos conselheiros, 139. O processo para a escolha dos membros do Conselho Tutelar será estabelecido em lei municipal e realizado sobre a responsabilidade do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e a fiscalização do Ministério Público. Então, a escolha dos conselheiros é responsabilidade do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e deve ser fiscalizado pelo Ministério Público. Está também na lei municipal. Parágrafo 1º. O processo de escolha dos membros do Conselho Tutelar ocorrerá em data unificada em todo o território nacional a cada 4 anos, no primeiro domingo do mês de outubro do ano subsequente ao da eleição presidencial. Por exemplo, a eleição presidencial foi em 2018, 2019 tem escolha de conselheiro tutelar, a posse, isso em todo o território nacional de uma vez só. Parágrafo 2º. A escolha dos conselheiros tutelares ocorrerá no dia 10 de janeiro do ano subsequente ao do processo de escolha. Então, os que vão ser escolhidos no ano que vem tomarão posse somente em 2023. O processo de escolha dos membros do Conselho Tutelar é vedado ao candidato doar, oferecer, promover ou entregar ao eleitor bem ou vantagem pessoal de qualquer natureza, inclusive brindes de pequeno valor. É uma proibição necessária para que não haja compra de votos, né? Se o candidato ele dá alguma vantagem, um bem para o eleitor, ele está comprando o voto. Capítulo 5 dos impedimentos. Artigo 140. São impedidos de servir no mesmo conselho marido e mulher. Então, o marido e mulher não podem ser conselheiros. Antecedentes e descendentes, sogro e genro ou nora, irmãos, cunhados, durante o cunhadio, tio e sobrinho, padrasto ou madrasta, enteado, ou seja, os parentes ali de primeiro, segundo, terceiro grau não poderão participar do mesmo conselho, são impedidos. Parágrafo único. Estende-se o impedimento do conselheiro, na forma deste artigo, em relação à autoridade judiciária e ao representante do Ministério Público com atuação na Justiça da Infância e da Juventude, em exercício na comarca, fórum regional ou distrital. Aqui também uma extensão do impedimento para aquelas pessoas que atuam tanto no Ministério Público, na Justiça da Infância e da Juventude, que estejam em exercício na comarca. Isso aqui é necessário que esteja na lei, mas na prática nenhum desses vão querer ser conselheiro tutelar, uma vez que normalmente os proventos, o salário é bem menor. Título 6, do acesso à justiça. Capítulo 1, disposições gerais. Então aqui nós vamos falar como se dá o acesso à justiça. Artigo 141. É garantido o acesso de toda criança ou adolescente à Defensoria Pública, ao Ministério Público e ao Poder Judiciário por qualquer dos seus órgãos. Então é garantido a toda criança e adolescente que ele tenha acesso à Defensoria Pública, ao Ministério Público, ao Poder Judiciário. Então é garantido a ele não precisa de nenhuma autorização para ir à Justiça, por exemplo. Parágrafo 1º. Assistência jurídica gratuita será prestada aos que dela necessitarem, através do defensor público ou advogado nomeado. Aqui é uma garantia para aqueles que não têm condições de pagar, que a Defensoria Pública possa arcar com os custos dessa defesa. Parágrafo 2º. Como acontece com qualquer cidadão, as ações judiciais de competência da Justiça da Infância e da Juventude são isentas de custas e emolumentos, ressalvadas a hipótese de litigância de má-fé. Então, em uma ação judicial
que esteja na Justiça da Infância e da Juventude, elas não têm custos, não vai ser cobrado. A não ser que fique claro a má-fé de quem está propondo uma ação, por exemplo. Se isso ficar comprovado, quem teve a má-fé vai ter que arcar com o custo da justiça, que não são baixos. Artigo 142. Os menores de 16 anos serão representados e os maiores de 16 e menores de 21 anos assistidos pelos pais, tutores ou curadores, na forma da legislação civil ou processual. Aqueles menores de 16 anos serão representados, ou seja, alguém vai representá-los na justiça. E os maiores de 16 e menores de 21 anos, não é que deixam de ser a criança, no caso aqui do ECA. Ah, professor, mas o artigo 2º, sim, mas em alguns casos vale até o 21, né? Nós vimos isso quando falamos lá da privação de liberdade. Eles serão assistidos por pais, tutores ou curadores. Então eles vão ter uma assistência ali. Eles não vão ser representados. Parágrafo único. A autoridade judiciária dará curador especial à criança ou adolescente, sempre que os interesses desses colidirem com os interesses de seus pais ou responsável, ou quando carecer de representação ou assistência legal, ainda que eventual. Então, a autoridade judiciária entendeu que se faz necessário, ele poderá dar um curador excepcional, né? Ali, naquele momento, a criança ou adolescente. Se isso for necessário. E quando que isso vai ser necessário? Quando os interesses deles colidirem, ou seja, for contrário aos interesses dos pais ou responsável. Artigo 143. É vedada a divulgação de atos judiciais, policiais e administrativos que digam respeito a criança e adolescente a que se atribua autoria de ato infracional. Então tem uma criança envolvida em um ato infracional. Nada poderá ser divulgado. Os atos judiciais, policiais e administrativos que digam respeito a essa criança. Então, um delegado vai a público e dá detalhes do que aconteceu em um crime, um ato infracional, cometido por uma criança ou cometido por um adolescente. Isso é vedado, ele não pode fazer isso. Parágrafo único. Qualquer notícia a respeito do fato não poderá identificar a criança ou adolescente, vedando-se fotografia, referência a nome, apelido, filiação, parentesco, residência e, inclusive, iniciais do nome e sobrenome. É por isso que em muitas reportagens, quando há um adolescente ali que cometeu um ato infracional, ele está sendo entrevistado, normalmente, a voz é modificada, o rosto é tampado, é desfocado, não se dá o nome da criança, do adolescente. É uma maneira de preservá-lo. 144. A expedição de cópia ou certidão de atos a que se refere o artigo anterior somente será deferida pela autoridade judiciária competente, se demonstrado o interesse e justificada a finalidade. Só vai ter uma cópia ou uma certidão do que aconteceu, dos atos cometidos pelo adolescente, se houver entendimento da autoridade judiciária que demonstre o interesse daquela finalidade. Qual que é a finalidade de demonstrar aquilo? Tem um interesse maior? Vai beneficiar mais pessoas? Se for, aí sim é dado essa certidão ou cópia. Capítulo 2. Da Justiça da Infância e da Juventude. Seção 1. Disposições gerais. 145. Os Estados e o Distrito Federal poderão criar varas especializadas e exclusivas da infância e da juventude, cabendo ao Poder Judiciário estabelecer as proporcionalidades por número de habitantes, dotá-las de infraestrutura e dispor sobre o atendimento, inclusive em plantões. Então é possível que os Estados e o Distrito Federal criam varas especializadas na criança e no adolescente. Isso é muito comum, quase todo Estado tem. Seção 2. Do juiz. 146. A autoridade a que se refere esta lei é o juiz da infância e da juventude, o juiz que exerce essa função, na forma da lei de organização judiciária local. Então nós vamos ter o juiz da infância e da juventude, ou mesmo o juiz que exerce essa função. E ele vai ter uma lei local que estabelece suas funções. Artigo 147. A competência será determinada pelo domicílio dos pais ou responsável. Então, nós temos ali um ato infracional, ou nós temos uma situação de negligência dos pais, de omissão, por exemplo. Como que eu vou saber qual juiz vai ser responsável por aquela demanda? Pelo domicílio. Se ele mora no município A, o juiz do domicílio A vai ser responsável, ou daquele grupo de municípios, né?
Isso vai depender muito aí do número de habitantes, enfim. Pelo lugar onde se encontra a criança ou adolescente, a falta dos pais ou responsável. Então, não tem pai nem responsável. Então, onde encontrou essa criança? Foi no município X. Então, vai ser o juiz do município X que vai se responsabilizar pelo encaminhamento e pelos procedimentos a essa criança ou adolescente. Parágrafo 1º. Nos casos de ato infracional, será competente a autoridade do lugar da ação ou omissão, observadas as regras de conexão, continência e prevenção. No anterior eu falei, por exemplo, de ato infracional, né? Mas esse parágrafo aqui, ele já especifica algo para nós. Quando se tratar de ato infracional, será competente a autoridade do local onde aconteceu o ato. Então, não da sua residência. Parágrafo 2º. A execução das medidas poderá ser delegada à autoridade competente da residência dos pais ou responsável, ou local onde sediar-se a entidade que abrigar a criança ou adolescente. Foi um município diferente daquele que ele vive, mas a execução das medidas, por exemplo, a semiliberdade, ela vai ocorrer no local onde a criança ou adolescente estão abrigados, onde ele vive, onde os pais moram, né? Nós vimos isso naqueles parágrafos anteriores. Parágrafo 3º, naqueles artigos anteriores. Parágrafo 3º. Em caso de infração cometida através da transmissão simultânea de rádio ou televisão que atinja mais de uma comarca, será competente para a aplicação da penalidade a autoridade judiciária do local da sede estadual da emissora ou rede, tendo a sentença eficácia para todas as emissoras ou retransmissoras do respectivo estado. Quando se tratar de algo que aconteceu numa televisão, por exemplo, a televisão mostrou o rosto de um adolescente, a ação vai ser onde a emissora tem a sede estadual. Onde é a sua sede? Ela atua no Brasil todo, mas sua sede é no Rio de Janeiro. Então, quem vai ser responsável vai ser ali o juiz da comarca do Rio. Mas o que ele decidir vai valer para todas as outras. Então, aquela emissora ela vai ser responsável por tudo o que acontecer em todas as comarcas. A decisão do juiz do Rio vai valer para todo o Brasil ou para todas as comarcas, né, que foram acometidas pelas infrações, por exemplo, daquela emissora. Para artigo 148. A Justiça da Infância e da Juventude é competente para, inciso 1º, conhecer de representações promovidas pelo Ministério Público para apuração de ato infracional atribuído ao adolescente, aplicando as medidas cabíveis. Então, a Justiça da Infância e da Juventude, ela é competente para conhecer tudo aquilo que o Ministério Público está movendo contra aquela criança. Por exemplo, para apurar atos, né, infracionais atribuídos ao adolescente. Cabe à Justiça estar a par disso também. Conceder a remissão como forma de suspensão ou extinção do processo, nós vimos a remissão anteriormente. 3. Conhecer de pedidos de adoção de seus incidentes. Então ele tem que conhecer, ele tem o direito de conhecer, ele é competente para conhecer os pedidos de adoção e o que está acontecendo ali, né, depois desse pedido. Inciso 4. Conhecer de ações civis fundadas em interesses individuais, difusos ou coletivos afetados a criança ou adolescente, observado o disposto no artigo 109. Nós vamos ver o 109 muito em breve, mas aqui também dá o direito da Justiça da Infância e da Juventude conhecer as ações que são de interesses tanto individuais, difusos, coletivos, que esteja relacionado com a criança e adolescente. Então, está permitindo que a Justiça da Infância e da Juventude tenha um acesso irrestrito a quase tudo que se relaciona à criança e adolescente, o que é muito necessário. 5. Conhecer de ações decorrentes de irregularidades em entidades de atendimento, aplicando as medidas cabíveis. Então, também é uma competência da Justiça da Infância e da Juventude conhecer as irregularidades das entidades de atendimento. Nós vimos o que pode acontecer com elas. E dentro daquilo que pode acontecer com essas entidades, ele vai aplicar as medidas cabíveis. 6. Aplicar penalidades administrativas nos casos de infrações contra norma de proteção à criança e adolescente. Então, ele vai aplicar ali medidas, punições contra as infrações que acontecem. 7. Conhecer de casos encaminhados pelo Conselho Tutelar, aplicando as medidas cabíveis. Então, cabe também à Justiça da Infância e da Juventude conhecer os casos encaminhados pelo Conselho Tutelar. Tudo que o Conselho Tutelar
encaminhar, ele pode ser requerido pela justiça que seja encaminhado para ele. Normalmente eu acho que isso já é praticamente automático. Acho que o conselheiro já encaminha tanto para o Ministério Público quanto para a Justiça da Infância e da Juventude. Parágrafo único. Quando se tratar de criança ou adolescente, nas hipóteses do artigo 98, é também competência da infância e da juventude a fim de conhecer de pedidos de guarda e tutela. Então, quando há um pedido de guarda e tutela, a Justiça da Infância e da Juventude também devem conhecer isso. Conhecer de ações de destituição do poder familiar, perda ou modificação de tutela e guarda. Então, tudo que está ali relacionado a perda do poder familiar, perda ou modificação da guarda da tutela também deve ser encaminhada à Justiça da Infância e da Juventude. Suprir a capacidade ou consentimento para o casamento. Então ali a Justiça da Infância e da Juventude ela vai analisar, é possível casar? E tem essa capacidade? Há o consentimento para esse casamento? Conhecer de pedidos baseados em discordância paterna ou materna em relação ao exercício do poder familiar. Então também tem essa possibilidade dada, né? Quando, por exemplo, há uma discordância entre pai e mãe em relação ao poder familiar. Isso é muito comum quando há uma separação. Conceder a emancipação nos termos da lei civil quando faltarem os pais. Então, a Justiça da Infância e da Juventude ela pode emancipar um determinado adolescente, por exemplo, quando há perda de pai ou mãe. F. Designar curador especial em caso de apreciação de queixa ou representação, ou de outros procedimentos judiciais ou extrajudiciais em que haja interesses de criança ou adolescente. Então, caso se faça necessário, a Justiça da Criança e do Adolescente pode designar um curador especial, caso haja ali uma apresentação de uma queixa ou uma representação em procedimentos judiciais ou extrajudiciais que esteja relacionado com a criança ou adolescente. Então, por exemplo, há um fato que ocorreu junto com o seu responsável ou pai. A Justiça pode encaminhar um curador para responder naquele processo ali, para ajudar aquela criança, amparando, né, ou mesmo assistindo-a. G. Conhecer de ações de alimentos. Então, é necessário, por exemplo, quando a retirada de um pai ou responsável do lar, que seja estipulado alimentos, uma pensão. Quem vai fazer isso é a Justiça da Infância e da Juventude. H. Determinar o cancelamento, a retificação e o suprimento dos registros de nascimento e óbito. Então, ela pode determinar que haja ali mudanças no registro, né, da criança, tanto de nascimento quanto de óbito. Artigo 149. Compete à autoridade judiciária disciplinar, através de portaria, ou autorizar mediante alvará. Então, é a Justiça. A autoridade judiciária ela vai disciplinar por meio de portaria ou mesmo autorizar mediante alvará. 1. A entrada e permanência de criança ou adolescente desacompanhado de pai ou responsável em. Então, a autoridade ela vai determinar. A criança pode entrar ou não em estádios, ginásios, campos desportivos. Qual que é a idade para que ele entre num jogo de futebol? Em um ginásio para ver uma luta de MMA. Em bailes ou promoções dançantes. Por exemplo, um baile funk. Qual é a idade que um adolescente pode entrar uma criança? Se ele está desacompanhado dos pais. Boates, casas de shows, congêneres, né, parecidos. D. Casas que explorem comercialmente diversões eletrônicas. Nós hoje não temos mais os bingos, mas nós temos, por exemplo, tipo fliperamas em shoppings, né, que tem aquelas máquinas de jogos eletrônicos. Aquilo ali é uma forma de exploração. Quem pode participar daquilo? Qual que é a idade para participar daquilo de forma desacompanhada? Casa que explore estúdios cinematográficos, de teatro, rádio e televisão. A criança desacompanhada, adolescente desacompanhada, a partir de que ano pode entrar no estúdio cinematográfico? Em um teatro, uma rádio, uma na televisão. 2. Participação de criança e adolescente em espetáculos públicos e seus ensaios. A partir de que ano ele pode fazer isso? Em certames de beleza. A partir de que idade ele pode participar de um concurso de beleza, por exemplo? Ser uma Miss 12 anos, Belém do Pará, por exemplo. A partir de que ano? Será que com 12 anos é permitido? Quem vai dizer isso é a Justiça, que vai determinar isso por meio de portaria ou de alvará, no caso de autorização, né? Para alguns eventos, para algumas casas, enfim. Shows. Para os fins do disposto neste artigo, a autoridade judiciária levará em conta, dentre outros fatores, linha A, os princípios dessa lei. B, as peculiaridades locais. A existência de instalações adequadas. O tipo de frequência habitual do local. E,
A adequação do ambiente à eventual participação ou frequência de crianças e adolescentes é adequado? Tem espaço para todos? É um local que está sujeito a um pisoteio, por exemplo? Uma criança de 8 anos poderá conseguir se salvar caso seja empurrada? A natureza do espetáculo é um show. Ah, beleza, pode. É um show do Patati Patatá, da Peppa Pig. Pode, tranquilo. Mas um show de striptease. A partir de que idade pode participar? Aqui eu estou exagerando, mas seria algo do tipo. Parágrafo 2º. As medidas adotadas na conformidade deste artigo deverão ser fundamentadas caso a caso, vedadas determinações de caráter geral. Então, cada caso vai ser analisado e vai ter uma medida que ela vai ser fundamentada para aquele caso. E nada pode ser geral. Então todos os shows serão proibidos. Não pode. Cada caso, cada show, cada espetáculo, cada ambiente vai ser analisado para que haja ali uma solução para aquele caso específico. Pessoal, chegamos na hora do nosso resumo. Uma hora muito importante para o nosso trabalho. Não deixe de compartilhar com seus amigos, porque conhecimento deve ser compartilhado sempre. Dá um joinha. Assine o canal, sem mais delongas, vamos para o resumo final. Nós começamos no 138, que vai falar ali da competência do Conselho Tutelar. O 139 vai falar da escolha, dos conselheiros. O parágrafo 1º vai falar que vai ser uma data unificada para todo o Brasil. No primeiro domingo do mês de outubro, no ano subsequente à eleição presidencial. Vai falar que a posse vai acontecer em 10 de janeiro do ano subsequente. Vai dizer que é proibido ao conselheiro, durante o processo de eleição, dar vantagem pessoal ou bem aos eleitores. O 140 vai falar dos impedimentos, quem pode, os parentes, próximos ali do conselheiro não pode, os integrantes do Ministério Público, da Justiça. O 141 vai falar que é garantido o acesso de toda criança à Defensoria Pública, ao Ministério Público, ao Poder Judiciário. Aí o parágrafo 1º vai falar como que isso acontece, pela assistência jurídica gratuita, pelas ações judiciais de competência da infância e da juventude, elas são isentas, elas não têm custo, a não ser se tiver má fé. O 142 vai falar que os menores de 16 anos são representados e os maiores de 16 anos e menores de 21 são assistidos pelos pais. O parágrafo único vai falar que a autoridade judiciária pode determinar um curador, caso ali haja um interesse que colida entre pais e responsável, no caso da criança. Então pode determinar ali um curador especial para aquela criança. O 43 vai falar que é vedada a divulgação de atos judiciais, policiais, administrativos, quando se tratar de ato infracional cometido por adolescente. O parágrafo único vai falar que não pode ter, na notícia, qualquer coisa que identifique a criança, foto, referência a nome, apelido, enfim, nada que possa identificar a criança. O 144 vai falar que a expedição de uma cópia ou certidão do que aconteceu naquele ato infracional só se tiver um interesse justificado. O 145 vai falar sobre a Justiça da Infância e da Juventude. O 146 vai falar qual é a competência desses juízes. O 147 vai falar que essa competência ela se dá pelo domicílio dos pais, pelo lugar que encontra a criança. Aí fala nos casos de ato infracional que essa competência ela vai se dar por onde aconteceu o ato. O parágrafo 2 vai falar que a execução das medidas vai acontecer onde a criança mora, os seus pais. O parágrafo 3º vai falar que ato infracional acontecido por uma transmissão de rádio ou televisão vai ser na sede estadual que vai responder e vai reverberar por todos os locais que aquele ato acabou passando. O 148 vai falar que a Justiça da Infância e da Juventude é competente para conhecer as ações do Ministério Público, conceder remissão, conhecer pedidos de adoção, conhecer ações civis, conhecer ações decorrentes de irregularidades em entidades, aplicar penalidades administrativas, conhecer os casos encaminhados pelo Conselho Tutelar. Aí, lá no parágrafo único, quando se tratar de uma criança, a Justiça da Infância e da Juventude vai poder conhecer os pedidos de guarda e tutela, as ações de destituição do poder familiar, de suprir a capacidade ou consentimento para o casamento, conhecer os pedidos baseados em discordância paterna ou materna, conceder emancipação, designar curador especial, conhecer ações de alimentos, determinar o cancelamento, a retificação e o suprimento de registro de nascimento,
Lá no 149 vai falar que a autoridade judiciária ela deve disciplinar por meio de portarias ou alvará. Por exemplo, a partir de que idade uma criança ou adolescente pode entrar em um ginásio, um estádio, em bailes, boates, casas que explorem comercialmente diversões eletrônicas, estúdios, participar de espetáculos públicos, ensaios, certames de beleza. Aí vai falar que para determinar tudo isso que nós dissemos, a autoridade judiciária ela vai determinar por meio dos princípios da lei, das peculiaridades locais, da existência de instalações adequadas, os tipos de frequência habitual do local, a adequação do ambiente, a natureza do espetáculo. E tudo isso, lá no seu parágrafo 2º, vai falar que as medidas adotadas na conformidade deste artigo deverão ser fundadas, caso a caso, e vedadas determinações de caráter geral. Então ele vai analisar o espetáculo, segundo esses princípios, caso a caso. Cada caso é um caso.